Na minha primeira noite dirigindo de madrugada na última linha de ônibus da cidade, eu encontrei uma folha dobrada presa no volante. Eram regras. 6 regras. Eu achei que era um trote, que era uma brincadeira. Mas quando eu parei no terceiro ponto e ouvi o sinal de descida do ônibus, mesmo ele estando completamente vazio, eu vi que alguma coisa não estava normal ali. Seja muito bem-vindo ao último upload. Para mais histórias como essa aqui de hoje, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Vídeos segunda, quarta e sexta às 18 horas da noite. O meu nome é Roberto. E eu sei que isso pouco importa nessa história, mas acho que é legal dar uma contextualizada. Bom, eu estava desempregado há muito tempo, há semanas. Foi quando eu encontrei a vaga. Motorista de ônibus, turno da madrugada, início imediato. O salário era bom demais para alguém na minha situação recusar. E foi exatamente isso que me fez aceitar rápido demais, sem fazer nenhum tipo de pergunta. A empresa ficava numa garagem antiga, afastada do centro, quase escondida entre galpões e oficinas fechadas. Quando finalmente cheguei lá, pouco antes da meia-noite, tudo parecia morto. Não havia fila de ônibus saindo, não haviam outros motoristas conversando, nem mecânicos, cobradores ou qualquer movimento normal de uma operação que ainda estivesse funcionando naquele horário. Só havia um homem magro na guarita olhando para mim como se já soubesse meu nome antes mesmo de eu abrir a boca. Ele confirmou meus documentos, me entregou a chave e disse que eu ficaria responsável pela linha 07M, conhecida informalmente como a última linha da madrugada. Falou isso num tom estranho, como se o nome tivesse um peso maior do que deveria. Eu tentei puxar assunto, perguntei qual seria o trajeto, se havia cobrador, se a linha era perigosa, e o homem não respondeu mais nada. Ele só apontou para o fundo da garagem e me disse que o ônibus já estava me esperando. Lá no fundo, isolado do resto, havia um único veículo ligado. Era um ônibus velho, comprido, com a pintura gasta e o letreiro eletrônico piscando de forma irregular. Às vezes aparecia o número da linha, às vezes as letras sumiam e voltavam embaralhadas. Quando subi os degraus, senti um cheiro forte de banco úmido, ferrugem e alguma coisa azeda difícil de identificar. O motor já estava funcionando, embora ninguém estivesse na cabine. No volante, presa por baixo de uma fita transparente, havia uma folha dobrada. Eu me sentei, desdobrei o papel e encontrei o que pareciam ser instruções escritas às pressas, com letras tortas e pressionadas com forças demais, como se quem tivesse escrito estivesse muito nervoso ou apavorado. No topo da folha estava escrito Regras da linha 07M, leia antes de sair, e abaixo vinham as 6 regras. Foi então que, sem perder mais tempo, eu as li. Regra número 1. Nunca abra as portas fora dos pontos oficiais, mesmo que veja alguém correndo na pista ou batendo na lateral do ônibus. Alguns atrasos não valem a pena. Se alguém realmente precisar entrar, vai estar esperando no ponto certo. Regra número 2. Se alguém embarcar pela porta traseira e as luzes piscarem, não olhe diretamente para ele pelo retrovisor. Continue dirigindo normalmente como se nada tivesse acontecido. O que entra por trás nem sempre entrou como um passageiro comum. Regra número 3. Se alguém apertar o sinal e o ônibus estiver vazio, não pare no ponto seguinte. Apague todas as luzes internas e mude o letreiro para garagem. Siga assim até o próximo poste com luz acesa. Se você parar cedo demais, vai dar passagem para algo que ainda não terminou de embarcar. Regra número 4. Se algum passageiro disser, motorista, pare próximo da próxima esquina, ignore completamente. Essa linha só para em ponto. Qualquer pedido diferente disso não faz parte da nossa rota. Regra número 5. Se uma mulher de casaco cinza entrar e pedir para descer na rua Barão Velho, diga que essa linha não faz aquele trajeto, mesmo que faça. Ela vai insistir, talvez até diga que você já pegou aquela linha antes. Não discuta e não mude o caminho. Regra número 6. Se em algum momento você passar 3 vezes pelo mesmo ponto sem perceber como voltou, não tente descer do ônibus. Apenas mantenha as portas fechadas e continue dirigindo. Quando a linha se perde, o pior lugar para estar é fora do veículo.
Eu reli tudo algumas vezes, tentando decidir se aquilo era uma piada interna entre motoristas veteranos ou se eu realmente precisaria começar a me preocupar de verdade. Aquilo era absurdo demais para ser levado a sério. Ainda assim, havia algo na forma como aquelas frases estavam escritas que me incomodava profundamente. Nenhuma delas parecia engraçada. Nenhuma delas parecia feita para assustar novato por diversão. Pareciam avisos. Avisos sinceros. No fim da folha havia uma última frase separada do resto. Se quebrar uma regra, não improvise. O ônibus sempre cobra de volta. Naquele momento ouvi 2 toques secos no vidro ao lado da minha janela que francamente me fizeram saltar do banco. Era o homem da guarita parado do lado de fora. Ele fez um gesto curto apontando para o relógio do painel. 00:39. Depois apontou para frente como quem mandava seguir. Eu ainda pensei em descer, devolver a chave e ir embora dali de uma vez. Mas estava realmente cansado de voltar para casa sem dinheiro. Cansado de ter que lidar com as consequências de não ter nenhum tipo de perspectiva. Então, respirei fundo, dobrei a folha e a guardei no bolso da camisa cuidadosamente. 00:40. Tirei o ônibus da garagem. As ruas estavam vazias no começo, vazias até demais para aquele horário. A cidade parecia diferente quando observada por trás de um para-brisas grande, com luz fria no painel e o ronco pesado do motor preenchendo o silêncio. Passei pelos primeiros pontos sem ninguém entrar, nenhum passageiro, nenhum carro atrás, só semáforos piscando amarelo e vitrines apagadas. No primeiro ponto parei por instinto, abri as portas e ninguém subiu. No segundo, a mesma coisa. No terceiro havia apenas um abrigo velho, uma lixeira tombada e um poste piscando. Eu estava prestes a seguir em frente quando o sinal tocou. Aquele som seco e metálico ecoou dentro do ônibus vazio. Meu corpo inteiro travou. Eu olhei automaticamente para o espelho interno e não havia ninguém. Nenhuma alma penada sentada. Nenhum movimento no corredor. Nenhuma bolsa esquecida, nada. Só os bancos vazios, enfileirados e o reflexo trêmulo das luzes do poste entrando pelas janelas. Foi ali que a folha do meu bolso pareceu pesar de verdade, porque pela primeira vez, desde que saí da garagem, eu não estava mais pensando que aquelas regras eram ridículas. Eu estava pensando em qual delas eu tinha acabado de ouvir, e pela primeira vez naquela noite, tive medo. Tive medo de estar dirigindo sozinho, sem realmente estar sozinho. Tirei a mão do freio devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse piorar o que já estava errado. Deixei o ônibus seguir adiante sem parar no ponto. O som do sinal ainda parecia vibrar dentro da minha cabeça. O veículo continuava vazio, pelo menos era o que eu via. Nenhum reflexo estranho no vidro, nenhuma silhueta no corredor. Fiquei atento para ver se ouvia algum ruído atrás de mim. Nada. Apenas o motor e o leve ranger da lataria nas curvas. Ainda assim, minhas mãos começaram a suar no volante quando lembrei exatamente do que a regra dizia. Não era só para ignorar o próximo ponto, eu também precisava apagar as luzes internas e mudar o letreiro para garagem. Fiquei alguns segundos lutando comigo mesmo. Parecia ridículo obedecer, mas parecia ainda mais ridículo desobedecer algo depois do que tinha acabado de acontecer. Então estiquei a minha mão, tremendo, apertei os botões no painel e senti um arrepio quando o interior do ônibus mergulhou numa escuridão quase completa. Só restou a luz fria do painel e o brilho distante dos postes entrando pelas janelas. Em seguida, alterei o letreiro. O número da linha sumiu e no lugar dele apareceu garagem. No mesmo instante, ouvi um barulho leve vindo da parte de trás, como se alguém tivesse se ajeitado num banco. Meu estômago revirou. Eu sabia que não devia olhar. Sabia que o mais seguro era fingir que não ouvi nada e continuar dirigindo até encontrar o próximo poste com luz acesa, exatamente como a folha mandava. Mas a curiosidade e o medo fazem uma mistura idiota dentro da cabeça da gente. Passei os olhos pelo retrovisor só por um segundo. Só um. E foi o suficiente. Havia alguém sentado na última fileira. Uma figura comprida, magra demais, parada de um jeito duro, torto, como se o corpo não soubesse relaxar. Não consegui ver o rosto direito porque naquele mesmo segundo as luzes do ônibus piscaram 2 vezes e o retrovisor devolveu um reflexo distorcido, cortado por faixas de sombra. A figura pareceu inclinar a cabeça devagar, como se tivesse percebido que eu a vi. Meu peito travou.
A regra 2. Eu tinha acabado de quebrar a regra 2. Desviei os olhos na hora, sentindo o coração disparar com tanta força que minhas mãos começaram a tremer. O ônibus seguiu reto, mas o volante pareceu ficar bem mais pesado. Eu precisava chegar ao maldito poste aceso. Precisava sair daquela parte da rota, quando finalmente vi uma luz firme adiante, amarela e parada. Quase senti alívio. Passei por baixo dela e no mesmo momento o interior do ônibus ficou silencioso de um jeito diferente. Aquele silêncio que parece limpar o ar depois de uma tempestade. Olhei de relance para o espelho interno e o fundo estava vazio outra vez. Eu devia ter encerrado o expediente ali, voltado para a garagem e largado a chave no portão. Qualquer pessoa com o mínimo de juízo teria feito isso, mas resolvi continuar. Parte por desespero, parte por teimosia e parte porque eu já começava a sentir uma coisa estranha, como se a rota não dependesse mais da minha vontade. Eu virava o volante, trocava marcha, freava, acelerava, mas havia uma sensação constante de que o ônibus sempre queria seguir um caminho próprio, um trilho invisível por baixo do asfalto. Mais adiante, 2 passageiros reais entraram num ponto perto de uma avenida deserta. Um rapaz de boné baixo e uma senhora com sacolas pequenas, daquelas que parecem carregar remédio ou pão. Nenhum dos dois disse boa noite, nem olharam para mim. Só entraram, passaram a catraca e sentaram separados. A presença deles me deu um conforto momentâneo. Gente comum, gente viva, gente que fazia aquele trabalho voltar a parecer um trabalho. Continuei dirigindo, tentando recuperar a respiração. Foi aí que ouvi a voz. Motorista, para próximo ali da próxima esquina. A frase veio clara, baixa, quase educada. Meu corpo congelou. Não precisei olhar para lembrar da regra 4. Não responda, ignore completamente. Essa linha só para em ponto. Qualquer pedido diferente não faz parte da nossa rota. Engoli em seco e mantive os olhos na rua. O pedido se repetiu, agora um pouco mais próximo. Motorista, ali na próxima esquina. O rapaz de boné continuava sentado e a senhora também. Nenhum dos dois parecia ter falado, nenhum dos dois parecia sequer ter ouvido o que aconteceu. O meu pé quase foi pro freio por puro reflexo. Era assim que eu trabalhava há anos. Alguém pedia, eu encostava quando dava. Mas forcei a perna a ficar firme, continuei reto, a esquina passou. Por alguns segundos, nada aconteceu. Então, uma pancada explodiu no vidro atrás da minha cabine. Depois outra, seguida por mais uma, como se alguém tivesse se levantado e começado a bater com as 2 mãos na divisória de metal, logo atrás de mim. Não era um passageiro nervoso. Era raiva. Raiva de verdade, quase ódio. Os golpes vinham acompanhados de uma respiração áspera, funda, animal. A senhora largou uma das sacolas no chão e o rapaz ergueu a cabeça pela primeira vez. Pelo espelho lateral, eu vi o reflexo do vidro da cabine vibrando a cada impacto. Eu mantive os olhos na rua e segui, só segui. E do mesmo jeito que começou a pancadaria, ela cessou. O ônibus voltou ao ronco normal do motor. Nenhum dos 2 passageiros comentou absolutamente nada. Quando parei no ponto seguinte, eles desceram depressa, quase tropeçando, como se tivessem decidido que qualquer rua vazia naquela hora era melhor do que permanecer ali. Fiquei sozinho outra vez. Às 2 e alguma coisa, já perto de uma região antiga da cidade, ela entrou. Casaco cinza, cabelo escuro preso de qualquer jeito, mãos pálidas demais apoiadas na barra de metal. Subiu com passos lentos e parou ao lado da catraca, olhando para mim com um cansaço estranho, vazio. Ela não parecia ameaçadora, parecia triste. E isso foi o pior, porque o horror que parece sofrimento sempre engana mais fácil. Rua Barão Velho, ela disse. Minha garganta secou na hora, a regra número 5. Eu deveria responder exatamente como estava na folha, que aquela linha não fazia aquele trajeto, mesmo que fizesse, principalmente porque fazia. Eu conhecia a rua. Era um desvio curto, bastava virar 2 quadras mais adiante, nada demais, nada impossível. Essa linha não faz esse caminho, eu disse tentando soar firme. Ela me encarou por mais alguns segundos, então abriu um sorriso pequeno demais para ser normal. Faz sim. Você só esqueceu. O jeito como ela disse aquilo mexeu comigo. Não parecia um pedido, parecia uma correção simples. Eu desviei os olhos e segui em frente, tentando me apegar ao volante, ao painel, ao concreto da pista. Ela não foi se sentar, ficou parada atrás da faixa amarela, imóvel,
perto demais da minha cabine. Eu senti a presença dela como se o ar tivesse ficado gelado. Depois de alguns segundos ela falou de novo, agora mais baixo. Você já passou lá hoje? Foi nessa hora que notei a placa da rua direita. Barão Velho. Um susto primordial me atingiu. Eu não tinha feito a curva, eu tinha certeza de que não tinha feito. Mesmo assim, ali estava a rua, na minha frente, como se a cidade tivesse mudado o mapa enquanto eu dirigia. A mulher ergueu a mão e apontou. Agora. Não sei se foi medo, pressão, cansaço, mas eu cedi. Eu virei o ônibus. No segundo em que entrei na Barão Velho, as luzes da rua morreram uma a uma, da mais próxima à mais distante, até tudo ficar engolido por sombras. O ônibus começou a tremer num ritmo esquisito, e eu tenho certeza de que aquilo não era um defeito mecânico. A mulher soltou uma risada curta, seca, e só então foi andando o corredor adentro, sem mover os seus braços, como se ela deslizasse entre os bancos. Eu puxei o freio, mas ele endureceu sob o meu pé. O volante ficou insuportavelmente pesado. No para-brisa, por um instante, o reflexo do meu rosto pareceu atrasado, e então eu vi o mesmo ponto de ônibus de antes. Passei por ele. Virei a esquina e passei pelo mesmo ponto outra vez. Franzi a testa, olhei em volta, tentei me localizar. Não fazia sentido. Nada mais fazia sentido. Continuei por mais uma quadra e lá estava ele pela terceira vez. O mesmo abrigo torto, a mesma lixeira amassada, o mesmo anúncio rasgado balançando no vidro do ponto. A regra 6. Não desça, não abra as portas, continue dirigindo. Mas eu já tinha quebrado 2 regras e o pânico tinha começado a pensar por mim. Parei o ônibus no meio fio e me levantei. Eu precisava sair dali. Eu precisava respirar fora daquele corredor estreito, daquele metal abafado, daquela sensação de estar preso num lugar que já não obedecia mais ao resto da cidade. Eu corri pela porta da frente e bati no comando de abertura. As folhas da porta se separaram com um gemido. Do lado de fora não havia rua, havia escuridão. Não era noite, não era sombra, era uma escuridão espessa, profunda, como um buraco aberto ao lado do degrau. Dei um passo para trás na mesma hora, e então alguma coisa segurou meu tornozelo. Veio de baixo, uma mão, gelada, ossuda, forte demais. Ela se fechou na minha perna e puxou com violência. Caí de lado nos degraus, bati um ombro na barra de metal e senti uma dor absurda rasgar meu tornozelo. Gritei e me agarrei ao corrimão com as 2 mãos enquanto aquela coisa tentava me arrastar para fora. Ou para dentro, eu não sabia nem mais dizer. Tudo ficou confuso, metal vibrando, um motor berrando, vidro tremendo, a mulher de casaco cinza rindo lá do fundo e outras mãos cadavéricas surgindo da escuridão por baixo da porta, tateando meus sapatos, minhas canelas, a barra da minha calça. No impulso desesperado, chutei o vazio com a outra perna. Senti o meu pé acertar alguma coisa mole e depois eu ouvi um estalo feio vindo do meu próprio corpo. A dor subiu tão forte que eu quase apaguei. Mesmo assim, consegui alcançar o botão de fechamento com a ponta dos dedos e apertei. As portas fecharam sob a minha perna. A pressão foi instantânea. O esmagamento veio seco, brutal, acompanhado de outro estalo ainda pior. Eu nem sabia que eu tinha tanta força para berrar da forma como eu berrei. A mão soltou o meu tornozelo do lado de fora, mas a porta já tinha prensado a minha perna esquerda entre as 2 folhas. Apertei o comando de novo, chorando de dor, até o sistema destravar e me deixar puxá-la de volta para dentro. Caí no piso do ônibus, ofegando, com a perna torta num ângulo impossível abaixo do joelho. O osso não chegou a atravessar a pele, mas a deformação era nítida. E eu sabia, no mesmo segundo, que aquilo nunca mais voltaria ao normal. Quando levantei os olhos, a mulher de casaco cinza tinha sumido, e o ônibus estava, mais uma vez, numa avenida comum. Eu não lembro exatamente como conseguir voltar para a garagem. Lembro só de dirigir com a visão completamente turva, a perna latejando num nível impossível de dor. Honestamente, eu nem sabia que esse nível excruciante de dor existia de fato. Mas o pior era a sensação de que qualquer erro a mais faria o ônibus me engolir completamente. Quando finalmente entrei pelo portão, o homem da guarita já estava me esperando, como se soubesse a hora exata em que eu retornaria. Ele abriu a porta do veículo, viu minha perna destruída e não demonstrou nenhuma surpresa. Nenhuma. Só olhou para o banco, depois para o volante e me perguntou num tom cansado: qual regra você achou que podia ignorar? Eu não respondi.
Eu não conseguiria responder. Passei por cirurgia naquela mesma manhã. Fratura grave, rompimento de ligamentos, esmagamento na articulação. Os médicos disseram que eu tive sorte de não perder o pé. Eu não considero sorte. Desde aquela noite nunca mais voltei a andar direito. Minha perna esquerda ficou comprometida para sempre. Eu mancava no começo. Hoje, mesmo com fisioterapia, ainda arrasto um pouco o passo quando estou cansado. Mas o pior não foi o dano físico. Até hoje eu não consigo entrar em um ônibus vazio depois da meia-noite. Não consigo ouvir o sinal de parada sem sentir o coração acelerar. E toda vez, absolutamente toda vez que vejo um letreiro escrito garagem tarde da noite, olho diretamente para o motorista e tento ver qual é a expressão dele. E depois, inevitavelmente, olho para o corredor por instinto. Porque uma parte de mim ainda acredita que em alguma madrugada errada aquela linha vai me encontrar de novo. E quando isso acontecer, talvez ela não me deixe voltar. Até o próximo vídeo.